noite a todos. Hoje é a primeira live que eu resolvi fazer um anúncio, fazer uma breve propaganda. Então, agradeço quem pôde comparecer. Vocês percebem que eu sou bem pontual, realmente odeio atrasos, mas vou dando uma enroladinha aqui para ver se o pessoal chega para a gente conversar. Hoje eu trouxe um tema bem interessante aqui para nós, que é o meu trabalho atual, falar sobre o CNES do profissional de saúde. Isso é muito importante, talvez um ponto fundamental para a saúde pública. Então, para vocês conhecerem a importância do trabalho que é feito em relação ao cadastro da saúde pública, os estabelecimentos e tudo mais, certo? Eu também estou gravando essa live para fazer depois a postagem para quem não teve oportunidade de assistir. Então, vou começar passando para vocês o que é realmente o CNES. O CNES é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Porém, o CNES não enquadra somente o que a gente fala de CNES, né? Ele também enquadra estabelecimentos, equipes e profissionais. Todo profissional do SUS precisa ter um vínculo no CNES, ele precisa de ser cadastrado. Já algumas entidades, hospitais precisam, existem regras de quem precisa estar no cadastro. Então, isso é de extrema importância para conseguir, por exemplo, fazer alguma atividade junto ao Ministério da Saúde. Existem formas importantes e que todos deveriam conhecer, principalmente se você é trabalhador do SUS. No CNES, o que a gente encontra, então? O cadastro do estabelecimento, que a gente fala que é o prédio, né, onde o local está alocado, a estrutura física realmente. Para esse cadastro, a gente precisa colocar todas as informações de equipamentos que são utilizados, as informações de salas que contém, de leitos, do tipo de serviço que é oferecido. Então, é um cadastro muito complexo. Aqui nós temos a sorte de ter a parceria da Vigilância Sanitária, que faz a inspeção. Um dos documentos importantes que a gente tem, que necessita, é a vistoria da vigilância, que o código, a data da validade do alvará. Então, isso é fundamental para o CNES. Então, o primeiro cadastro que a gente está falando é do estabelecimento. Vamos lembrar que esses estabelecimentos têm profissionais que trabalham nele. Então, esses profissionais também precisam ser incluídos. Que a gente costuma falar que a ficha 2021, ela precisa ser uma ficha muito bem preenchida, principalmente no que diz respeito ao CBO, que é a ocupação da pessoa, qual é a profissão dela. Isso tem um impacto lá na frente que vocês vão ver que é muito grande. Além dos profissionais e dos estabelecimentos, as estratégias de saúde da família, os postos, precisam ter equipes vinculadas. Existem as equipes de saúde da família, equipe de saúde bucal, as EMULTs, que agora entram nos indicadores. Então, os profissionais compõem essas equipes que estão dentro dos estabelecimentos que têm a numeração do CNES. Parece muita coisa, mas na hora que a gente vai ver na prática, é só se atentar no começo e verificar se tudo isso está muito certo na hora de fazer o registro. O preenchimento da ficha é fundamental. Quando a gente digita, a gente tem um programa que se chama SCNES, né? Cada um chama de um jeito, mas ainda agradeço o Edson, que foi o meu mentor, que me ensinou muito sobre isso. Eu não sei nem 1% do que ele sabe, mas eu acho que aos poucos a gente vai compartilhando informação e vai conseguindo fazer essa troca. Então, o preenchimento da ficha ele tem que ser bem feito e principalmente enviado para o responsável do CNES do seu município com antecedência. Por quê? Porque se o município utiliza SUS, ele precisa ter esse profissional cadastrado no CNES,
E para o eSUS, ele tem uma funcionalidade. Quando você entra no e-gestor, ele faz uma importação do XML que a gente faz. É muito técnico de TI, então eu também não manjo tanto disso. Mas o que é esse arquivo? É um arquivo que vai conter todos os profissionais da base do município que estão no CNES, com os devidos dados, CBOs e tudo mais, e vão subir essas informações para o eSUS. E o que aqui no município a gente tomou como regra? Não fazer o cadastro manual no eSUS, que isso antigamente poderia acontecer. E vou citar um exemplo: você cadastra no eSUS que o profissional vai atuar numa função, numa profissão, e é simples, às vezes ele só trocou a especialidade. Ele é um médico, mas ele, na verdade, ele está cadastrado como médico da saúde da família. São CBOs diferentes. O médico é 2251, né, a base de CBO, porém eles têm um final diferente. É igual o neurologista e o neurocirurgião. Eles têm o começo do CBO de um jeito, mas terminam de outro. São profissões diferentes. E o que acontece? Na hora de gerar informação que vai subir para o Ministério, a gente vai ter problema. Então, se você usa o eSUS na atenção básica, uma dica é: faça o cadastro somente subir no arquivo XML. Então, aqui a gente pede que seja enviado o quanto antes, porque geralmente demora para a base funcionar, né? Para a base subir. Quem trabalha com o sistema sabe que tem dia que a base resolve não funcionar. E também tem o período que o site do CNES fica fechado para transmissão. Então, enviando o quanto antes, você sobe essa informação e no domingo esse arquivo está pronto, o XML, para subir para o eSUS. Então, todo domingo você consegue fazer essa atualização. Quem trabalha com o eSUS é uma informação importante que eu vim descobrir há pouco tempo. Então, compartilho com vocês. Por que tudo isso é importante? Para que a produção do profissional seja validada com equipe correta, no local correto e o mesmo CBO. A gente bate nessa tecla porque, como faturista também, trabalhando com CIA, o que acontece? O governo ele faz um cruzamento de informações. E quais são as consequências desses erros quando a gente tem alguma divergência? A produção fica invalidada no e-gestor. Então, o gestor do seu município tem acesso a esse site, que é o e-gestor, e ele consegue consultar todos os problemas que aconteceram no eSUS. Por quê? Porque o profissional não estava vinculado na equipe correta, e podem ser vários tipos de ficha. Isso está tudo no e-gestor. Talvez a gente faça um vídeo mais para frente orientando como fazer esse tipo de avaliação. Quem trabalha com faturamento para o Ministério da Saúde, que é o CIA, o BPA, a PAC, também tem esse cruzamento de informações. Então, nós que fazemos o faturamento, a gente faz a atualização do banco de dados, que é o XML do CNES. A gente pega todas essas informações, coloca no sistema para que ele faça essa conferência. O próprio sistema que vai fazer o não e apontar a glosa, que é um erro. Existem erros que a gente até consegue corrigir, mas a maioria não, porque o CNES a gente não consegue corrigir retroativamente. Infelizmente, ou felizmente, para que a gente mantenha tudo em ordem, né? Ele não consegue corrigir um profissional que ficou no passado. Então, é bola para frente do mês em diante, sempre fazer essas correções. E o pior de tudo é que o Ministério da Saúde acaba não tendo acesso correto à produção que o município fez. Então, quanto mais erros, mais glosas, mais o Ministério não consegue enxergar, porque esse dado não sobe, infelizmente. Então, tudo isso é de extrema importância.